Diariamente, centenas de milhares de pessoas em deslocamento cruzam a ponte da Baía de São Francisco-Oakland. E a maioria está completamente alheia ao fato de que, por um momento de sua jornada, estão passando diretamente acima da casa abandonada de um dos maiores heróis de guerra dos Estados Unidos, o almirante Chester Nimitz. Isso mesmo, essa estrutura negligenciada foi anteriormente ocupada por um homem que comandou 2 milhões de pessoas, 5 mil navios e 20 mil aeronaves e uma força maior do que a da maioria dos impérios ao longo da história. Além disso, a casa também serviu como um poderoso local de reconciliação. Foi aqui que oficiais navais japoneses de alta patente e dignitários viajavam especificamente para prestar suas homenagens ao homem que os derrotou. Até generais soviéticos visitavam o local. Então, como um relíquia tão importante e simbólico do patrimônio americano poderia estar se deteriorando debaixo de uma ponte de concreto? E o que, se é que algo pode ser feito para salvá-la? Acompanhe enquanto exploramos a história da mansão esquecida sob a ponte da Baía. Eu sou seu apresentador, Ryan Sokesh, e você está assistindo TIS History. Para compreender a Casa Nimitz, é preciso antes conhecer a ilha onde ela fica. A ilha Yerba Buena, que em espanhol significa Ilha da Boa Erva, recebeu esse nome por causa da planta semelhante à hortelã que crescia abundantemente em suas encostas. Ela já teve diversos nomes ao longo dos séculos. Marinheiros e colonos chamaram-na de Ilha dos Pássaros Marinhos, Ilha da Madeira e Ilha das Cabras, nome dado pelos rebanhos de cabras criados como alimento pelos primeiros colonizadores europeus. Mas, historicamente para os Estados Unidos, a ilha passou a significar bem mais que uma fonte de sustento. Isso porque ela fica no ponto central da Baía de São Francisco, um local estratégico reconhecido antes mesmo da Califórnia virar estado. Durante a Guerra Civil, militares ficaram preocupados com a vulnerabilidade da baía. O medo era que um navio confederado pudesse entrar em algum momento pelo Golden Gate, sob a cobertura da famosa neblina da região, de onde poderiam passar pelos canhões do Fort Point, pelas fortificações de Alcatraz e, por fim, causar estragos no porto da cidade. Então, em resposta a um perigo tão inaceitável, a ideia de um posto militar adicional na ilha Yerba Buena começou a tomar forma. Curiosamente, o único conflito na ilha naquele período foi a batalha judicial dos décadas de 1860. Antes do exército chegar, a área era ocupada por invasores e criadores de cabras, que foram removidos para a construção do forte. O outro desafio era que a Central Pacific Railroad queria tomar posse da terra para usá-la como terminal oeste. Mesmo assim, na década de 1870, o Camp Yerba Buena já havia sido estabelecido, acompanhado pela construção de um sinal de neblina e de um farol. A partir desse ponto, o caráter militar da ilha só iria se aprofundar. Nos anos seguintes à Guerra Hispano-Americana de 1898, o país expandiu dramaticamente suas ambições navais pelo Pacífico. Nesse momento, a Marinha assumiu o controle da ilha e a tornou a primeira estação de treinamento naval da costa oeste. Esse movimento foi importante internamente e globalmente sinalizou intenções. A América crescia como potência do Pacífico e a Baía de São Francisco seria sua entrada. Em 1900, a base já tomava forma. Os trabalhadores terminaram os primeiros alojamentos e construíram uma imponente casa para o oficial comandante, com vista para o local. Essa residência acabaria ficando conhecida como Quarters One, ou mais famosa ainda, como Casa Nimitz. A casa é, sob qualquer aspecto, uma obra arquitetônica distinta. Oficialmente classificada como uma estrutura de madeira em estilo neoclássico, ela se estende por quase 6 mil pés quadrados em 2 andares. Seu exterior apresenta colunas que emolduram varandas enormes, janelas com painéis em forma de diamante e um amplo gramado inclinado que desce até o final da colina. Atrás da casa, também criaram jardins formais, projetados para valorizar as vistas da ilha sobre a baía. Os principais cômodos internos exibiam detalhes decorativos clássicos, como tetos altos, molduras de época e uma charmosa sensação de grandiosidade. Esta não era uma construção governamental típica,
Enquanto a maioria das residências da Marinha da época era estritamente funcional, esta casa, por outro lado, foi projetada com um nível de elegância. Costuma ser reservado às residências mais elegantes de São Francisco, sugerindo que a Residência 1 foi projetada para ser uma verdadeira residência para um oficial comandante sênior, um edifício que transmitia tanto autoridade quanto hospitalidade. Foi construído para impressionar. Assim, nesses primeiros anos, a mansão era o centro para os principais oficiais e convidados do país. Mas então, em 1916, a estação de treinamento foi substituída pelo centro lá em San Diego. Mesmo assim, foi aqui que o propósito da ilha mudou, pois em breve ela abrigaria o homem que viria a definir seu maior legado. Chester William Nimitz nasceu em Fredericksburg, Texas, em 24 de fevereiro de 1885. Apesar de viver em uma região sem saída para o mar, seu avô, Charles Nimitz, havia construído um hotel em forma de barco a vapor. E foi nos degraus desse hotel que o jovem Chester desenvolveu sua fascinação pelo mar, ouvindo por horas as histórias marítimas de seu avô. Nesse espírito, ele se formaria na Academia Naval em 1905 como o sétimo em uma turma de 114 oficiais. Poucos, no entanto, perceberam que esse era o início de uma carreira que duraria quase meio século e mudaria o curso da história mundial. Desde cedo, Nimitz desenvolveu uma especialização em propulsão de submarinos e demonstrou talento tanto para engenharia quanto para liderança. No fim dos anos 1930, ele estava em Washington como chefe do Departamento de Navegação. Esse era um cargo administrativo de prestígio, onde ele basicamente comandava o pessoal da Marinha, conhecendo cada oficial sob seu comando. Surpreendentemente, como um homem humilde, ele chegou a recusar os cargos mais altos no Pacífico pelo menos uma vez, sentindo que não tinha antiguidade suficiente para a oportunidade. Mas essa modéstia não duraria muito, porque em 7 de dezembro de 1941, tudo mudou quando o Japão atacou Pearl Harbor. O ataque devastou a frota do Pacífico americana. Encouraçados foram queimados e afundaram em seus ancoradouros. Então, ficou bastante claro para a liderança que medidas drásticas eram necessárias para garantir a segurança futura dos Estados Unidos. Após o ataque, Franklin Delano Roosevelt buscou um novo comandante e, de forma controversa, não escolheu o mais sênior. Na verdade, ele ignorou 28 almirantes mais graduados que Nimitz para lhe entregar as chaves do Pacífico. A mensagem de Franklin Delano Roosevelt foi clara: vá para Pearl Harbor e só volte após a vitória. E assim aconteceu. No dia 31 de dezembro de 1941, no convés de um submarino, Nimitz assumiu o comando. O que se seguiu nos 4 anos seguintes foi uma das atuações de comando mais notáveis da história da guerra moderna. Nimitz restaurou o moral destruído de uma frota devastada. Ele identificou corretamente os planos japoneses para a Batalha de Midway em junho de 1942 e orquestrou uma vitória americana decisiva que mudou o rumo de toda a Guerra do Pacífico. No auge daquela guerra, ele comandou mais de 2 milhões de homens e mulheres, 5 mil navios e 20 mil aeronaves. Em dezembro de 1944, Roosevelt promoveu Nimitz ao posto de almirante da frota, o mais alto da Marinha dos Estados Unidos, e uma nomeação vitalícia. Embora o momento mais notável do almirante tenha ocorrido em 2 de setembro de 1945, a bordo do couraçado USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Foi lá que ele assinou o instrumento de rendição japonês em nome dos Estados Unidos da América. Ao fazer isso, a Segunda Guerra Mundial no Pacífico chegou oficialmente ao fim. Após a guerra, Nimitz serviu brevemente como chefe das operações navais antes de se aposentar em 1947. Quando a década de 1960 chegou e sua saúde começou a declinar, a Marinha fez um gesto atencioso. Eles convidaram o velho almirante para residir permanentemente na Residência Oficial 1. Com a perspectiva de contar com uma equipe, incluindo cozinheiro e motorista, Nimitz e sua esposa concordaram com entusiasmo. O casal também se animou com a beleza natural ao redor da casa e o fácil acesso a eventos culturais na cidade. Então, a partir de então, a mansão se tornou uma espécie de santuário.
Ele recebeu dignitários de todo o mundo, incluindo muitos antigos adversários japoneses que agora vinham como convidados, prestando homenagens ao homem que os havia derrotado. No final, aos 80 anos, Chester W. Nimitz faleceu com sua esposa ao seu lado em sua casa, em 20 de fevereiro de 1966. Fiel à sua reputação de humildade, ele pediu para ser enterrado no Cemitério Nacional Golden Gate, ao lado dos almirantes que comandou durante a Guerra do Pacífico. A casa seguiu como residência oficial de oficiais navais de alta patente após seu falecimento. O contra-almirante John Bitoff morou lá de 89 a 92 e descreveu como era andar pelos cômodos e imaginar o passado espetacular da casa. O principal é que ele e sua esposa, Maureen, se dedicaram a preservar o legado do edifício. Eles localizaram o antigo entregador de jornais do Nimitz para uma entrevista, receberam a filha do almirante para jantar e entrevistaram o último bombeiro da ilha que lembrava do velho almirante. O casal chegou a reformar os interiores da casa, incluindo uma escrivaninha que foi restaurada na biblioteca. Bitoff posicionou a escrivaninha onde Nimitz a mantinha para também olhar pela janela enquanto trabalhava e refletia sobre dilemas semelhantes. Durante o mandato de Bitoff, a casa também recebeu o primeiro navio de guerra soviético a visitar São Francisco desde a Segunda Guerra Mundial. Num episódio que alguns veículos descreveram como comovente, quando os oficiais soviéticos desembarcaram, seu único pedido foi ser fotografados com o retrato do almirante ao fundo. E provavelmente foi uma sorte que aquelas fotos do interior tenham sido tiradas, já que em 1991, quando Bitoff se aposentou, começou uma espiral descendente. Primeiro, em 1993, a base militar foi fechada como parte do processo de realinhamento e fechamento de bases após a Guerra Fria, deixando a Residência 1 abandonada. Para contextualizar, mais de 30 bases principais só na Califórnia foram fechadas durante esse período. Depois, o terremoto de Loma Prieta, em 1989, o terremoto causou o desabamento de uma parte do deck superior da Bay Bridge, tornando urgente a reconstrução do trecho leste. Porém, quando os engenheiros começaram a projetar a substituição, surgiu uma disputa sobre o alinhamento geral da via. Esse debate durou quase uma década e o Sun Malbazil Drange, e em 1998 a Marinha interveio quando engenheiros da Caltrans chegaram à ilha para fazer um levantamento do projeto proposto. Um projeto que, aliás, ignorava a preservação histórica. A Marinha decidiu que o novo alinhamento faria sombra sobre o monumento, segundo sua visão. Por isso, os militares negaram o acesso. Nos 18 meses seguintes, um grande impasse jurídico paralisou o projeto. A Marinha chegou a trancar os portões e impedir a entrada dos engenheiros na ilha durante o impasse sobre leis federais de preservação. Levou 1 ano e meio redesenhando projetos até achar uma solução. A construção só pôde ser retomada após a ponte ser redesenhada para contornar a casa. Além disso, esse compromisso trouxe o novo vão diretamente sobre a casa, envolvendo-a sob uma cobertura permanente formada pela estrutura acima. A solução livrou a casa da sombra permanente, mas a casa ficou sujeita a algo possivelmente pior: isolamento completo. Assim, com a disputa resolvida e o novo vão leste da Ponte da Bahia em construção durante o início dos anos 2000, a Casa Nimitz entrou em um período de incerteza institucional, um período que acabaria sendo sua ruína. No novo milênio, a casa agora não tinha ocupantes, nem orçamento para restauração e nenhum plano claro para o seu futuro. Praticamente, a única coisa que ela tinha a seu favor era uma designação legal que oferecia proteção apenas nominal, mas pouca na prática. Foi aí que a Autoridade de Desenvolvimento da Ilha do Tesouro, responsável pela Casa Histórica, se viu presa entre obrigações conflitantes. Por um lado, a designação de proteção da casa significava que ela não poderia simplesmente ser demolida ou sequer alterada fundamentalmente. No entanto, não havia nenhum mecanismo de financiamento para sua manutenção. E as restrições impostas pela designação, como limitar o quanto a estrutura poderia ser modificada, tornavam a reforma um empreendimento caro. E durante todo esse tempo, o clima da Bahia castigava implacavelmente a velha estrutura.
E preciso enfatizar que a localização exposta da ilha, bem no meio daquela baía, faz com que qualquer coisa ali sofra bastante. Então, sem manutenção regular, a longevidade é impossível. Por isso a tinta descascou do lado de fora. O ventilador da varanda entortou até as pás caírem em direção ao chão. E talvez o pior de tudo, algumas das janelas racharam, permitindo que a água entrasse no interior. E em apenas alguns anos após essa infiltração de umidade, alguns especialistas sugeriram que a casa está em risco de desabamento. Sobre os artefatos que já estiveram nesses cômodos, o registro histórico disponível ao público é surpreendentemente limitado. Relatos indicam que, ao ser desocupada no início dos anos 90, o mobiliário da casa simplesmente sumiu. Embora essa suposição seja um tanto improvável, já que o Comando de História e Patrimônio Naval mantém arquivos relacionados a Nimitz e provavelmente documentou qualquer artefato conhecido. De qualquer forma, em 2008, a Casa de Nimitz recebeu um reconhecimento adicional, quando o Distrito Histórico das Residências dos Oficiais Superiores, na ilha Yerba Buena, foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos. Na prática, essa ação uniu a Residência 1 e as outras residências dos oficiais superiores, construídas por volta de 1900 em um distrito histórico formalmente designado. Foi um passo significativo, um reconhecimento de que o conjunto de edifícios, e não apenas a casa mais famosa entre eles, merecia reconhecimento formal. Ainda assim, o gesto, por melhor que tenha sido, não garantiu recursos para a preservação. Nas décadas seguintes, houve uma tentativa modesta de manter a casa viva na memória do público, mesmo enquanto sua condição física continuava a se deteriorar. Nessa época, o Museu da Ilha do Tesouro tornou-se o principal defensor das histórias do edifício. Eles instalaram exposições próximas para fornecer contexto histórico aos visitantes. Então, em 2017, o Museu da Ilha do Tesouro ofereceu uma atração rara para a Fleet Week. Eles abriram as portas para um programa especial, no qual o contra-almirante aposentado Bitoff conduziu pessoalmente pequenos grupos pela casa. Esse raro vislumbre só aumentou ainda mais a curiosidade do público, a ponto de o monumento se tornar tema de discussão no mundo da arte. Quando uma fotografia da casa exibindo a fachada clássica, apequenada pela geometria de concreto da ponte acima, chegou à final do concurso anual de fotografia da revista Smithsonian. Em conclusão, o Smithsonian descreveu a obra como, abre aspas, um exemplo adequado da atitude por vezes indiferente dos Estados Unidos em relação ao seu passado, uma noção que, de fato, reflete a realidade da situação. Em 2025, o contra-almirante Bitov, um homem agora com mais de 90 anos, continua dando entrevistas apaixonadas sobre o declínio da casa, com uma publicação citando-o e dizendo que é difícil para mim aceitar. E apesar de seus apelos por restauração, essa obra-prima agora permanece esquecida, a apenas algumas dezenas de metros abaixo de milhares de pessoas que passam por cima dela todos os dias. Espero vê-la superar as adversidades e parece que a única forma real de conseguir isso é por meio de doações diretas, o que me leva a uma conclusão incomum. Se algum de vocês que está assistindo a isso estiver envolvido na preservação da Casa Nimitz e quiser se juntar a mim para um acompanhamento mais aprofundado da história, eu ficaria feliz em divulgar sua mensagem compartilhando minha plataforma. Vou deixar minhas informações de contato na descrição abaixo e espero receber notícias de vocês. Caso contrário, agradeço a todos por assistirem e até a próxima. Eu sou Ryan Sokesh e me despeço.